Queridos amigos, um abraço a todos vocês aí. Amigos muito queridos, essa live de hoje é uma live especialíssima. Eu vou receber o meu amigo e irmão, Fred Didier. Já tá postos aí, Fredão? Esperando meu irmão entrar. Meu grande irmão, esperando a galera E aí, entrar. meu querido? Aí, tá vendo aí, Fredão? Já mais de 400 amigos já entraram aí. 500. Eu tô vendo, tô Esperando. vendo. Que beleza. Que bom, irmão. Que sonho realizado a gente junto aqui, hein, Fredão? Pô, mas sabe que eu sou comandado por você, né? Um convite seu é uma ordem e um Ó, prazer. Uma ordem é um prazer. negativo. Deixa eu contar só um episódio agora. Minha esposa fez assim: vou assistir sua live. Eu achei estranho. Vou assistir minha live. Ah, rapaz, eu fui entender. Quando o seu chefe vai fazer a live comigo, você assiste a live, né? É, é Uma isso, ela moral. sabe por onde anda. Ela sabe por onde anda e como se anda, né? Com certeza, irmão. Pô, Fredão, que bacana, viu, irmão? A gente tá junto aí. Que massa, irmão. Massa Obrigado mesmo. pelo convite. Obrigado. Tomara que seja a primeira de muitos. Não, com certeza. E no final, a gente não vai anunciar agora, né? Eu e Fred, a gente tem uma surpresa para vocês. A gente, na verdade, foi uma ideia. A ideia partiu dele. Na verdade, eu fiz uma colocação para Fred para que fizéssemos uma determinada abordagem hoje aqui. Ele falou: Pablito, vamos fazer uma live só com essa abordagem. Então, no final da live, a gente tem uma surpresa para vocês. Eu não vou contar agora, né, Fredão? É melhor deixar mais gente. Pois é. Então, os amigos estão entrando aí, 10 e 2, quase 1.000 amigos já entrando. Que alegria imensa é essa, né? Vamos ver se bate 2.000 aqui. Vamos ver se esse olhinho aqui de cima bate 2.000 hoje. Vamos ver, pedir para os amigos avisarem aos outros amigos aí. Fred, Carlos Frederico já entrou. Você conhece um cidadão chamado Ih, Carlos rapaz, Frederico? lá vem, lá vem. Desconsiderem esse rapaz aí, viu? Você conhece esse rapaz aí? É, lá vem coisa. Pois é, irmão. Eu vou começar, eu combinei com o Fredão, meus queridos amigos, essa live, esses encontros de sábado, Fred, que eu faço todo dia, todo sábado, 10 horas, é um encontro muito especial, porque eu sempre tive esse sonho, Fredão, de ter uma sala próxima dos meus alunos, amigos, leitores, né? E que a gente pudesse falar de direito e também de outras coisas, né? De forma leve, de forma... Ou seja, é uma live que pretende trazer informação técnica para vocês, mas que tem uma aplicação prática. E essa live de hoje, eu combinei com o Fredão, a gente vai trabalhar a noção de capacidade, tá? Vamos pegar essa noção de capacidade, projetar no contrato e sempre com o apelo processual, o efeito processual. E eu costumo, assim, sabe, Fred, dizer o seguinte, meus amigos. Se há mais ou menos uns 10 anos me perguntassem assim: Pablo, que parte do Código Civil você acha que nunca iria ser modificada? Veja, a parte geral do Código Civil talvez seja a parte mais conhecida do Código. E, por exemplo, no Código de 2002, eu arrisco dizer que a melhor parte do Código Civil é a parte geral, tá? Minha opinião, tá? É mais técnica a parte geral. Acontece Também que... concordo. Concorda, Fredão? Acontece que em 2015, uma verdadeira bomba foi jogada numa parte da parte geral. E quando eu fui pesquisar essa bomba, eu descobri que, na verdade, essa bomba ela não foi lançada pelo Código em 2015 por conta dessa lei brasileira de inclusão que todos conhecem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A bomba que foi jogada no Código Civil e que muitos não perceberam foi jogada pela Convenção de Nova York, tá? Porque a verdade é uma só, Fred. Talvez você não, mas grande parte dos juristas, eu me coloco, faço até a minha culpa. Eu não costumo acompanhar convenções internacionais, sabe? De estar acompanhando o que o Brasil assinou, o que o Brasil não assinou. O fato é que o Brasil é signatário de uma convenção, a Convenção de Nova York, que ingressou em nosso ordenamento em 2008, 2009. O Congresso chancela essa convenção. E essa convenção, ela ingressou em nosso ordenamento com força de norma constitucional, tá? Essa Convenção de Nova York. E por que eu estou começando dizendo isso?
Porque essa convenção de Nova York, e o que eu vou dizer agora são palavras de Paulo Lobo, um dos maiores juristas do Brasil, foi ela, prestem atenção nesse ponto, que desconstruiu o conceito de capacidade. Segundo Paulo Lobo, não foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas foi a própria Convenção de Nova York que retirou do nosso sistema, como fundamento da incapacidade, a deficiência mental ou intelectual. Para as pessoas entenderem o que aconteceu, tá? Eu me lembrei de uma frase de Fred. Fred é um visionário, né? Fred é um tipo de jurista que uma mudança como essa, na minha opinião, é facilmente percebida por ele. Porque quem lê a obra de Fred vê que em vários momentos Fred adota posições de vanguarda que num primeiro momento a pessoa pode dizer assim, pô, esse cara tá louco. E na verdade ele não está louco. É genialidade aquilo. Então eu me lembro de uma colocação que Fred fez para mim. Ele fez assim, Pablito, eu passei o final de semana conversando com 2 amigos meus, que são da área jurídica. Eles não conseguiam entender que, à luz da Convenção de Nova York, artigo 12, item 2, à luz da Lei Brasileira de Inclusão, artigos 6º e 84, toda pessoa agora, deficiente ou não, tem capacidade legal, ainda que para atuar na vida social se valha de um curador, de um apoiador. Fred me dizia, eu não conseguia, Pablo, explicar para eles que eles não podem mais entender capacidade naquela perspectiva antiga. E aí eu me lembrei, Fred, de um ensinamento de Paramahansa Yogananda, que sempre me acompanha. O mestre dizia o seguinte, não pense você que são suas ideias brilhantes ou suas inspirações que condicionam a sua vida. O que condiciona a sua vida são os hábitos. Um hábito é criado quando existe um padrão comportamental de repetição. E quando você está diante de um bom hábito, você tem uma vida saudável. Quando você está diante de um mau hábito, você está escravizado. Por que eu digo isso? A única forma de você entender o que aconteceu com o conceito de capacidade é perdendo o hábito de raciocinar a capacidade como no passado. Porque no passado, o ordenamento jurídico brasileiro, sob o argumento de proteção, ok, não conseguia entender que o universo de pessoas com deficiência é um universo gigantesco. E na prática, eu falo agora como magistrado, na prática, as pessoas eram generalizadamente, quando deficientes mentais ou intelectuais, rotuladas como incapazes e conduzidas a um procedimento de interdição, dando a esse curador poderes gerais, quando muitas vezes essa pessoa tinha capacidade de autodeterminação. Ela tinha uma capacidade de autodeterminação. Eu vou lhes dar um exemplo. A pessoa com Down. A pessoa com Down pode trabalhar? Pode, Pablito. E trabalha com mais amor do que muita gente. Pode trabalhar, pode ter sua economia, tá? Na prática, a pessoa com Down, que em geral pode conduzir sua vida, como, claro, precisa de um auxílio para certos atos da vida, essa pessoa era rotulada como incapaz, conduzida a um procedimento de interdição, e a ela era nomeado um curador com poderes gerais. Essa crítica já era feita por alguns autores, como Célia Abreu, numa obra sobre o CPC 15. Mas o fato é que, vamos pegar esse recorte da pessoa com Down, esse recorte. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção de Nova York, retrabalha o conceito de capacidade e fizeram uma opção. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. A opção do ordenamento jurídico constitucional brasileiro foi: toda pessoa, deficiente ou não, é legalmente capaz, ainda que para atuar na vida social se valha de um curador, de um apoiador. É claro que essa mudança ela é mais sentida positivamente para alguém que tem em sua família uma pessoa com deficiência moderada, uma deficiência leve, uma pessoa no espectro autista moderado. Falarei sobre o autismo ainda hoje, tá? Essa mudança foi mais positivamente sentida para aquela pessoa com deficiência que tem alguma capacidade de autodeterminação. Eu concordo. Mas a opção da lei foi uma inclusão geral. Mas, professor Pablito, e aquela pessoa que tem uma paralisia cerebral grave,
que se encontra numa cama e que não fala e que não interage com o mundo, tem lógica dizer que ela está incluída no novo conceito legal de capacidade? Eu respondo com todas as letras. Numa perspectiva dignificante, inclusiva, tem sim. Eu respondo lembrando, para encerrar esse início e passar e provocar meu irmão, provocar não, convidá-lo, eu respondo me lembrando de uma das palestras, Fred, mais significativas que dei na minha vida. Eu fui convidado para fazer uma abertura de um evento trienal que ocorre em São Paulo, que congrega a Federação das APAES do Estado de São Paulo. Era um auditório gigantesco. E eu falava desse novo conceito de capacidade, um conceito reconstruído numa perspectiva constitucional, um conceito que redesenha a noção de capacidade no Brasil. E eu nunca esqueço, Fredão, o procurador de uma APAE veio para mim, emocionado assim, dizendo, professor, essa mudança na lei, mesmo para pessoas que têm um filho, por exemplo, com paralisia cerebral grave, ela tem um significado muito grande, professor Paulo. Eu falei, como assim, meu irmão? Ele me disse, Fred, meu filho tem uma paralisia cerebral grave, ele não fala, mas acredite, professor Pablo, ele se comunica comigo pelos olhos. E eu percebi hoje que o ordenamento jurídico constitucional brasileiro olha para o meu filho e não o rotula como uma pessoa incapaz, reconstruindo um conceito de capacidade que precisa, repito, eu faço um apelo, precisa você, intérprete, se desapegar do conceito antigo. Isso é, professor, de uma conquista inegável para todas as famílias brasileiras. E é verdade isso. Então só existe uma maneira de você entender o novo conceito de capacidade. Repito, artigo 12, item 2 da Convenção de Nova York. Toda pessoa, deficiente ou não, é legalmente capaz, em perspectiva isonômica, em igualdade de condições. Significa, em linhas gerais, não há mais como fundamento de incapacidade a deficiência. Quer dizer, então, professor, que nós podemos ter agora um curador para uma pessoa legalmente capaz? Sim, qual o problema? Qual o problema? Qual o problema de você ter um curador para uma pessoa legalmente capaz? É possível, claro que é possível. É uma visão de vanguarda. É uma visão reconstruída de um conceito aparentemente imutável e que a realidade mostrou que ele precisaria mudar. E eu fico me perguntando, Fredão, os efeitos práticos disso para quem advoga, para quem faz concurso no processo civil, meu irmão. O que é que você me disse? Primeiro, bom dia a todos, bom dia a todas. Já estamos aí com 1.781 pessoas. 786, daqui a pouco a gente chega em 2.000. Chegar a 2.000 a gente faz uma festa. 2.000 ao mesmo tempo, né? Faz uma festa, total. Veja, primeiramente eu queria fazer um pequeno comentário, meu amigo Pablo, para colocar esse tema em perspectiva, que eu acho que é importante a gente trabalhar esse tema em perspectiva, para mostrar que não se trata de uma excentricidade do direito civil ou do direito privado. Vamos abrir um pouco o foco, distanciar um pouco, para que as pessoas percebam que há, nos últimos anos, eu coloco aí 20 anos, um movimento geral do direito como um todo, de aquilo que eu chamo, ou venho chamado de recapacitação. Recapacitação. Que é um movimento de dar capacidade, aumentar a autonomia e a aptidão das pessoas para praticar atos jurídicos de um modo geral. Há pessoas que antes tinham essa capacidade, esse sentido amplo, restringida aqui e acolá. Há vários exemplos. Basta ver o que aconteceu nos últimos 20 anos com o movimento relacionado à mediação e à conciliação. Um movimento mundial, e no Brasil, já com lei que regula a mediação, com a lei da transação tributária, semana passada, publicada pela regulando a transação tributária, que é um movimento que diz o seguinte, indivíduos, vocês que estão em conflito, vocês podem resolver o seu conflito. Quer dizer, é um movimento que vai numa linha de dar às pessoas que estão em conflito mais força, mais poder para decidir o que é melhor para elas.
Se a gente perceber que isso aconteceu desde 95 no âmbito do direito penal, você, o maior estudioso da Bahia, em 1995, sobre transação penal, você vai se lembrar disso, mas isso é uma coisa que a gente pode dizer no nosso segredo que a gente vai divulgar no final da live. A transação penal é de 95, e de lá para cá você tem colaboração premiada, você tem acordo de leniência, você tem, do pacote anticrime de dezembro do ano passado, a consagração expressa na legislação de acordo em probidade administrativa, acordo de não persecução penal. A reforma trabalhista que vem acontecendo nos últimos 5 anos, toda é no sentido de prestigiar a autonomia do trabalhador. Perceba, o trabalhador, Pablo, que era, em muitos sentidos, visto como incapaz de decidir o que é melhor para si, só outras pessoas poderiam decidir o que é melhor para o trabalhador, mas o trabalhador ele nunca sabe o que é bom para ele. Perceba o que aconteceu nos últimos 5 anos com a legislação trabalhista. É uma lei de recapacitação, de apostar na autonomia. O EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Convenção de Nova York vem nesse período, nesse movimento, que é um movimento que revela o espírito do tempo. O espírito do tempo é um espírito de reconhecer a pessoa como apta a decidir, ou pelo menos como prima facie apta a decidir o que é melhor para ela, o que é melhor para si. Eu acompanhei muito de perto a elaboração do EPD, porque o EPD foi publicado em meados de 2015, mas ele tramitou conjuntamente com o CPC. Veja que o CPC é de março de 2015 e o EPD, eu acho que é de junho ou julho de 2015. Foram leis que tramitaram conjuntamente. E aí o que aconteceu na tramitação do CPC, lá no Congresso Nacional? Como você sabe que eu estava lá nesse período. A gente tinha que organizar o CPC de acordo com o EPD. Perceba que o CPC ele está completamente alinhado, até terminologicamente com o EPD. Exemplos banais, só para o pessoal perceber como o Código estava preocupado com isso. Quando se regulava interdição, o Código regula a interdição, a interdição antes dizia que o juiz interrogaria o interditando. Essa era a terminologia da interdição do Código 73. Durante a tramitação do Código, a gente mudou. Não se fala mais em interrogar o interditando, se fala em entrevistar o interditando. Essa mudança terminológica tinha um sentido. Ora, o interditando, ele não... Interrogar tem um lado inquisitorial, é como se o interditando fosse um réu, fosse um demandado, um acusado de alguma coisa. Não. O juiz vai conversar com ele até para apreender dele qual é a sua vontade. Perceba que a vontade do interditando está prevista no CPC. Olha que coisa interessante, né? Vontade do interditando. Vontade do interditando. Isso é uma coisa interessante para a geração como a nossa, que meio que foi educada para imaginar que uma pessoa com deficiência mental não tem vontade. Outras pessoas podem falar por ela. Exato. Então o CPC foi construído integralmente de acordo com o EPD. Integralmente de acordo. É muito importante isso, por quê? Porque como o EPD é posterior, e aqui acontece um fenômeno curioso, né? O EPD ele é posterior ao CPC, mas entra em vigor antes do CPC. Peraí. Explica de novo aí para a turma que entrou agora. Isso é importante. Para você que advoga, isso pode fazer uma diferença grande no processo, na prática. Para você que faz concurso, o que Fred vai explicar agora pode significar você tirar um 10 ou um 0 na questão. Então, abre um parênteses aí, Fredão, para você explicar esse problema da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do CPC, porque até tem um problema em relação à legitimidade para pedir interdição, não é isso? Explica isso aí em linhas gerais aí, Fredão. Vou explicar. Veja, o CPC é de março de 2015. Então, o pessoal que está anotando, a cronologia é a seguinte: o CPC é de março de 2015. E a vacácio dele é de 1 ano. Então, ele começaria a viger em março de 2016. O EPD é de junho, julho de 2015. 2015. 3 ou 4 meses depois do CPC. E ele entraria em vigor dezembro de 2015 ou janeiro de 2016.
A conta é mais ou menos essa, 3 meses de vacácio, 3 ou 4 meses de vacácio. Então entraria em vigor em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016. Portanto, olha que, aí a curiosidade, o CPC ele é anterior ao EPD, mas entra em vigor depois do EPD. Então isso é importante. Ou seja, o EPD entrou em vigor antes do CPC, embora o EPD seja posterior ao CPC. Peraí, repita, neurose de clareza minha. Repita essa parte aí, repita. Vamos lá. Eu vou repetir com as mesmas palavras. É só porque não consigo dizer de outra forma. O CPC ele é anterior ao EPD, portanto o EPD é posterior ao CPC, mas o EPD entrou em vigor antes do CPC. Porque a vacácio do EPD era menor do que a vacácio do CPC. Isso, 180 dias do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então foi em janeiro de 2016 que entrou em vigor o EPD e em março de 2016 entrou em vigor o CPC. E aí veja que coisa interessante. O CPC de 2015, pessoal, eu vou falar bem devagar porque isso não é muito fácil. O CPC de 2015, ele revogou o artigo do Código Civil que atribuía legitimidade para propor a interdição. Por quê? Porque o CPC incorporou ao CPC os legitimados à interdição. O que é que o CPC fez? Ele trouxe para dentro do CPC a previsão dos legitimados para propor a interdição e com isso revogou o Código Civil que cuidava do assunto para que não houvesse duas leis cuidando do mesmo assunto. Então o CPC incorpora o rol dos legitimados para propor a interdição e revoga o Código Civil no artigo correspondente. Isso em março de 2015, quando o CPC saiu. Vem o EPD, em meados de 2015, e muda. Veja que coisa interessante, Paulo. O EPD muda o artigo do Código Civil sobre legitimidade para interdição, para incluir no artigo do Código Civil sobre legitimidade da interdição um novo item para permitir a autointerdição. Ou seja, a pessoa com deficiência, ela mesma pode pedir a sua interdição. O que é um paradoxo legislativo lindo. Porque é uma pessoa que é capaz, ela tem plena capacidade de pedir o reconhecimento da sua incapacidade. Ou seja, ela tem capacidade para pedir ao juiz que reconheça que ela tem alguns limites de capacidade. Isso é uma coisa engraçada, que eu acho ótimo. Eu acho ótimo, acho bonito isso. E correto. Eu acho a autointerdição uma coisa correta. Aí o que aconteceu? Vem o EPD que promoveu a autointerdição no Código Civil e entrou em vigor em janeiro. Então, em janeiro de 2016, o artigo do Código Civil lá tinha a previsão de autointerdição. Só que esse artigo do Código Civil tinha sido revogado pelo CPC. Lembre-se disso. Esse artigo estava revogado pelo CPC. Bateu e aí, em março de 2016... Bateu 2000 agora, viu, Fred? Massa. Você merece, Pablo. Nós dois. Você merece. E aí, em março de 2016, portanto, 3 meses depois do início da vigência do EPD, aquele artigo que o EPD alterou passou a ser revogado pelo CPC. Ou seja, formalmente, essa autointerdição só durou 3 meses no Brasil, formalmente, porque ela entrou em vigor em janeiro de 2016, para março de 2016 já caiu o artigo respectivo pela revogação do CPC. Olha que confusão. Aí o que eu defendo? E por isso que aquela premissa anterior me parece importante. O que eu defendo? Que é preciso interpretar o EPD e o CPC conjuntamente. O CPC, em 2015, revogou o artigo do Código Civil que tinha uma lista. É uma fotografia. Em março de 2015, você fotografava o artigo do Código Civil que tinha 4 incisos. Esse artigo com 4 incisos foi revogado pelo CPC. Tempos depois, vem uma lei que acrescenta mais um inciso. Só que isso foi depois do CPC. Mais um inciso àquele artigo. Me parece que esse inciso não foi revogado pelo CPC. O CPC não pode revogar, não pode ter querido revogar um inciso que não existia ao tempo em que o CPC foi publicado. Consequentemente, eu defendo que a autointerdição é permitida no Brasil. Permitida. Se você for ao Código Civil, você não vai encontrar o artigo.
Você pega no planalto.gov.br, planalto.gov.br, você vai ver lá, procurar o artigo, não está lá, porque esse artigo foi revogado pelo CPC. Só que ele foi revogado num tempo em que ele tinha X incisos. Um inciso a mais, que for da autointerdição, veio depois do CPC. Como é que o CPC pode revogar uma lei futura? Você já viu disso? O cara revogar uma lei para frente. Você revoga para trás. Não tem como. Então, essa conciliação é importante, só para arrematar o raciocínio, as pessoas têm que entender que há um diálogo de irmãos entre CPC e EPD. Eles são leis inspiradas no mesmo propósito, no caso, a mesma Convenção de Nova York. É muito importante isso. Não são leis que correram separadamente, são leis que correram juntas. Uma dialoga com a outra. Perfeito, Fredão. Então, é assim, sendo objetivo, você que advoga, você que faz concurso, você que é estudante, professor, a posição que Fred defende é a que eu defendo. Né? Ele defende a posição que eu sigo essa linha. Se você for preparar um procedimento, uma petição envolvendo a interdição, a curatela, né? Você quanto à legitimidade, você vai ao CPC e também pode recorrer a esse inciso da autointerdição que foi acrescentado ao Código Civil pelo EPD. Não é isso, Fred? Então você vai ao Código sendo que Processo, e ao, ao artigo do Código Civil cujo inciso foi acrescentado pelo EPD. É uma coisa tão Agora, surreal. cuidado, porque você vai... porque o pessoal tem que ter cuidado com isso. Porque se ele for esse artigo do Código Civil no site... Vai estar revogado lá. Vai estar revogado. É. Aí você, mas Fred, está revogado lá. Mas aí é aí que está o problema, e por isso que entra a gente aqui na história, que é a pessoa que estuda o direito para poder compreender a relação entre as leis. O que foi revogado foi o que existia ao tempo da edição do CPC. Ou seja, o que foi revogado foi aquele artigo na letra que existia em março de 2015. Esse inciso da autointerdição veio depois. Se ele veio depois, ele não pode ter sido revogado por um código que não imaginava que ele existia. É um negócio um pouco estranho, é uma atrapalhada legislativa, mas é assim que tem que ser. Exatamente. Não faz sentido você imaginar que uma lei posterior, que é o EPD, previu a autointerdição, e uma lei anterior ao EPD vai revogar isso. Porque seria assim, como é que uma lei anterior ao EPD vai revogar uma disposição do EPD que é nova, que é a da autointerdição? Perfeito. É algo assim tão impactante isso tudo, sabe, meus amigos queridos, sobre essa reconstrução do conceito de capacidade, que eu me lembro que eu dava uma aula em um determinado estado, muito querido para mim, e eu dizia que hoje você não tem dois conceitos de capacidade, só existe um conceito de capacidade. Tá? Essa ideia de que o Estatuto criou um conceito de capacidade para pessoas com deficiência é uma interpretação completamente equivocada, inconstitucional e discriminatória. Vai de encontro ao que Fred colocou, ao que estamos colocando. Então eu dava uma aula dizendo que esse novo conceito de capacidade, olhem para mim, entendam isso, meus amigos do coração. Hoje você tem de colocar na cabeça que a deficiência não é causa de incapacidade civil. Porque existe um conceito reconstruído. À luz do artigo 12, tem 2 da Convenção de Nova York, toda pessoa, deficiente ou não, tem capacidade legal em igualdade de condições, mesmo que para atuar na vida social se valha de um curador ou de um apoiador. Já colocamos isso como premissa. Aí o cidadão levantou a mão numa aula, fez assim: ô Pablito, olha a pergunta que ele me fez. Quer dizer, então, que agora, se a pessoa com deficiência, diante desse novo conceito de capacidade, eu não posso mais dizer que ele é civilmente incapaz. Quer dizer, então, que eu posso agora, professor, colocar meu carro na vaga destinada à pessoa com deficiência. Porque se ela tem igualdade de condições. Aí eu parei naquela hora, respirei, porque a respiração é a chave, entendeu, Fred? Você, Fredão, você vai viver 150 anos, Fred, porque você é calmo, você respira devagar. Já percebeu isso? É uma virtude isso. Eu não percebi. Sobre a minha respiração, eu não percebi. Sobre a minha calma, eu até já percebi. Sobre a respiração, não. Disse, amigo, a reconstrução do conceito de capacidade não neutraliza todo o sistema de normas que buscam uma isonomia concreta, uma igualdade, um reequilíbrio concreto, inclusive o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um microsistema jurídico poderosíssimo. Não pense você que a Lei Brasileira de Inclusão
é uma lei que só interessa a quem tem deficiência. Não. É uma lei que reconstruiu parte do direito brasileiro, com impacto na parte geral do Código Civil, nas relações contratuais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência trata a pessoa com deficiência, Fred, cuida como consumidora. Uma pessoa com Down pode comprar um produto com defeito e não podia ingressar. Deixa eu lhe fazer uma provocação. A pessoa com Down não podia ingressar no juizado em que eu atuo como magistrado. A pessoa com Down comprou um celular. Ok, gol de defeito. A pessoa com Down foi até o juizado. Ele se expressou, aqui é o celular com defeito, a pessoa responsável por fazer a queixa. A lei dos juizados especiais vedava a possibilidade de o incapaz postular no juizado. Quer dizer, com a reconstrução, a partir da Convenção de Nova York, da Lei Brasileira de Inclusão, eu, na condição de juiz titular de unidade com competência em direito do consumidor, poderei processar um pedido, analisar um pedido formulado pela pessoa com Down. Porque o paradigma da incapacidade ali para a pessoa com deficiência caiu. Pode falar, meu irmão, o que é que você acha disso? Não, eu quero fazer uma consideração sobre a pergunta do seu aluno. As pessoas confundem pessoa com deficiência, quer dizer, rotulam, como você bem colocou, colocam dentro de uma caixa pessoas com qualquer deficiência. Por exemplo, eu tenho miopia. Isso é uma deficiência. Uma deficiência. A deficiência pode ter esse. A minha miopia é uma deficiência. Eu sou incapaz, poderia. Mesmo no conceito anterior, mesmo no padrão anterior, seria incapaz. Não, exatamente. A vaga de estacionamento não tem nada a ver com deficiência mental. Não tem a ver com deficiência motora. Motora, exatamente. E pessoas com deficiência motora nunca foram incapazes. Não é que, não, é que não são agora. Nunca foram incapazes. Exatamente. Salvo num tempo, e aí eu vou fazer esse registro. Houve tempo em que pessoas com deficiência motora eram consideradas incapazes para algumas coisas, porque elas eram vistas como pessoas amaldiçoadas. No tempo remoto. Tem uma anotação nas ordenações filipinas, que é no século XVII, as ordenações filipinas do século XVII. Tem lá veja que coisa interessante para a gente perceber, isso é bom para suas aulas, né? Tem uma regra que dizia quem é que pode testemunhar, quem é que pode e quem não pode testemunhar, portanto, capacidade para o testemunho. Aí falava lá de 3 pessoas, falava que as pessoas não dignas de fé não podiam testemunhar. Isso está nas ordenações filipinas. As pessoas que não são dignas de fé. Aí um anotador, o comentarista, o glosador da época, colocou a seguinte glosa: o aleijão, ele é digno de fé. Ele pode depor. Ora, para que haja uma glosa, para que tenha havido uma glosa, para que tenha havido uma glosa, para o cara dizer que o aleijão ele pode depor, é porque era uma questão. Era uma questão para aquela época. Era uma questão. O cara é um aleijão, pode ser que ele não seja digno de fé. Então, a percepção desse seu aluno é uma percepção, mesmo que ele não tenha percebido, que é imemorial. Né? Ele vem de um tempo em que pessoas com deficiência, lato sensu, como se houvesse alguém sem deficiência. Veja que onda. Como se houvesse alguém sem deficiência. Todas as pessoas têm deficiência. Algumas incapacitam para algumas coisas. Down, por exemplo, incapacita para algumas coisas, mas para boa parte delas não. Down casa, Down se forma, Down trabalha. O contrato de trabalho é assinado pelo Down. O contrato de casamento é assinado pelo Down. A escolha da sua profissão é assinada pelo Down. O Down tem problemas físicos e alguma deficiência cognitiva. Alguma. Varia de acordo com... Então, o problema da deficiência e capacidade não é de qualquer deficiência. Porque o cego, por exemplo. O cego, deficiência sensorial, não tem nada a ver com capacidade. Nada a ver com capacidade. Não. Inclusive... A deficiência locomotora também não. Então é preciso as pessoas perceberem que quando se fala de deficiência e capacidade, é a deficiência cognitiva, a deficiência intelectual. Isso é importante, eu costumo bater nas minhas aulas. E em relação às ordenações, você vê como essa visão, as ordenações, elas também previam que se o homem encontrasse a mulher em adultério, ele teria o direito de matar, salvo se o amante que foi encontrado com a mulher dele fosse fidalgo ou desembargador. Olha que coisa sem pé nem cabeça.
fidalgo ou desembargador. Quanto à deficiência, é uma colocação importante, porque a definição de pessoa com deficiência está no artigo 2º da lei. Pessoa com deficiência é toda aquela que tem um impedimento físico, mental, intelectual, sensorial, de longo prazo, que obsta a sua atuação social de forma isonômica. Todavia, para efeito de incapacidade no sistema brasileiro, como o Fred colocou, a deficiência que deflagra incapacidade, historicamente, não agora, era intelectual, a deficiência mental. Tá? Então, a pessoa com mobilidade reduzida tinha uma deficiência, mas não deficiência que gerasse incapacidade. Esse é um ponto importante, essa reconstrução que você colocou, Fred. Eu aqui vou abrir um outro ponto, já na segunda parte da live nossa, porque, veja, a importância disso, Fredão. O autismo. Eu tenho dito em palestras minhas, eu queria até que você testemunhasse isso, que você gravasse mentalmente. Chegará o dia, seu irmão arrisca profetizar isso aqui. Chegará o dia em que os programas de universidade, as instituições públicas, oficiais no Brasil, terão uma política efetiva de cuidado em relação ao autismo. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro que o autismo é um tema sensível e que tem que ser tratado com muito respeito por todos nós. E o autismo ainda é, em grande parte, para a ciência, uma incógnita. Tá? E veja bem, Fred, você que é um cientista, números, matemática. Você abre o site do CDC norte-americano, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, todo mundo conhece, tá? Então, se você abrir e botar a pesquisa sobre os dados envolvendo o espectro autista, eles têm uma tabela que começa nos anos 2000 e chega em 2016. Eu vou ser bem breve aqui. De acordo com a pesquisa apontada pelo CDC norte-americano, um nascimento de uma criança no espectro autista, nos anos 2000, para 150 nascimentos. 2004, 1 para 125. 2008, 1 para 88. 2012, 1 para 69. 2016, 1 para 54. A informação que eu tinha era 59. Um nascimento, cerca de uma criança, em 54, tem sido identificada com algum tipo de grau de desordem do espectro autista. Se você tiver alguma leitura em inglês, vale a pena que você veja. Isso é matemática. E aí você imagina a pessoa que está enquadrada, e vou dizer algo aqui, Fred, não vou dizer nomes, até porque nem me lembro o nome, e não diria. Uma aluna minha sua, Fred, minha sua, terminado uma aula do LFG, quando ainda era presencial, certo? Ela veio emocionada dizendo que tem uma pessoa da família dela que tem um cargo jurídico importante e que essa pessoa foi identificada com determinada questão, com uma... Eu não me recordo agora, não foi o autismo, tá? Foi uma outra situação psiquiátrica. E ela precisaria de, em determinados momentos, quando ela tivesse um surto, enfim, de um apoiador. Ela falou para o professor, eu estou desesperada, a família está. Porque ela é uma pessoa que trabalha. Só que haverá momentos na vida em que ela vai precisar de um auxílio, ela vai perder tudo, Pablo. Eu disse assim, minha amiga, foi logo quando o estatuto estava começando a gerar efeitos no Brasil. Eu disse assim, olha, é preciso que você veja o conceito hoje reconstruído de capacidade. Porque o que eu estou dizendo em relação à familiar dessa aluna é o caso de você, minha amiga e meu amigo, que tem um filho no espectro autista que você ama incondicionalmente. Veja a importância prática do que Fred está colocando aqui, do que eu estou colocando, uma lei. Eu sei que leis não são toque de mágica, mas uma lei que olha para a pessoa e reconhece nela uma capacidade de autodeterminação e afasta completamente o rótulo de incapacidade civil derivada do autismo, derivada da síndrome de Down. Então, uma pessoa autista, por exemplo, num transtorno, no espectro moderado, médio,
Ela pode precisar, em alguns momentos, de um apoiador. Eu não vou falar sobre isso, não tenho como abrir essa explicação, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência, inserindo o artigo 1783-A no Código Civil, estabelece como medida preferencial à curatela, que é extraordinária, a tomada de decisão apoiada, sempre que for possível. Tá? Num procedimento, o Fred até pode falar um pouquinho sobre isso, de jurisdição, me parece, Fred, não contenciosa, a pessoa indica os apoiadores. Quer dizer, isso é uma conquista. Não estou dizendo com isso que a lei é perfeita. Uma lei dessa magnitude, veja, se você pega uma pedra, um pedregulho, e lança num lago de águas calmas, a repercussão é uma. Se você pega um rochedo e lança no lago de águas calmas, pode ter certeza a repercussão é maior. É claro que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, marcando uma conquista histórica na linha da Convenção de Nova York, gerará e gerou efeitos colaterais. Eu não tenho dúvida disso. Professor, em alguns momentos o Estatuto desprotegeu. Eu não tenho espaço para falar nisso, mas desprotegeu sim em alguns momentos. A exemplo da contagem de prazo de prescrição. Mas não vou falar nisso agora. O fato é que uma das perguntas que mais me fizeram, Fred, foi a seguinte. Ô professor, quer dizer então que agora uma pessoa com Down comprou um produto, comprou do vizinho um celular. Uma pessoa com Down ou no espectro autista moderado, pessoas que merecem o nosso respeito, aqui eu faço um apelo para a gente entender que respeitar o outro é respeitar a nossa essência. Karl Lares, Fred, você que estuda muito a filosofia, na minha visão, foi quem melhor se aproximou da ideia de princípio da dignidade da pessoa humana. Quando ele falou em dignidade humana, ele trouxe a ideia de respeito à dimensão existencial do outro. É nessa linha. Então imagine uma pessoa com Down ou uma pessoa autista que celebra um contrato com o vizinho. Comprou um produto. Eu vou tirar da relação de consumo, inclusive, tá? Para ficar um exemplo bem no campo civil. Tudo bem. Uma pessoa com Down faz uma compra junto ao vizinho ou uma pessoa com autismo. Esse contrato, de acordo com o Código Civil, na versão anterior, era um contrato fadado à invalidade. Porque o sistema do Código Civil dizia: é nulo o negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz. É anulável o negócio jurídico celebrado pelo relativamente incapaz. Epa, professor, o contrato celebrado pela pessoa com Down, de acordo com o sistema do código anterior, automaticamente era um contrato nulo. Era um contrato nulo ou anulável. Por quê? A pessoa com Down é deficiente, a deficiência gera incapacidade civil, e de acordo com o Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz, é anulável o negócio jurídico celebrado pelo relativamente incapaz. E como nós aprendemos que a pessoa com Down é incapaz, o contrato é automaticamente nulo. Hoje, isto não existe mais. Eu publiquei um texto e coloquei isso em minhas obras, um tópico específico. Eu fiz uma pesquisa, Fredão. Não encontrei fonte bibliográfica nenhuma. Eu saí do zero. Analisando exatamente a situação do contrato hoje, você que é advogado, hoje celebrado por uma pessoa com Down, hoje celebrado por uma pessoa no espectro autista. Você não pode dizer, esse contrato é automaticamente inválido, porque a deficiência gera incapacidade civil. Não. Deficiência não gera incapacidade civil. Ah, professor, se o contrato não é inválido e essa pessoa sofreu um prejuízo, ela está completamente desprotegida, não é, professor? Como o Fred falou, a tarefa nossa, estudiosos do direito, é encontrarmos saída para situações como essa e não negar a conquista da lei. Então eu tenho defendido, meu irmão, Fredão Bacana de Dias Júnior, que o contrato celebrado pela pessoa com deficiência mental, intelectual, que gere prejuízo a ela por conta da situação de deficiência, logicamente, não pode ser considerado inválido por conta da deficiência. Está muito claro isso aqui. Mas eu tenho defendido mecanismos de enfrentamento do caso pelo juiz. Por exemplo, no caso de a pessoa não ter curador ou apoiador nomeado, eu tenho defendido a aplicação da teoria dos defeitos do negócio
porque geralmente ela vai ser vítima de dolo ou lesão, de forma mais facilitada, por exemplo, por meio da inversão do ônus da prova. E se você entender que não é o caso, você pode também, uma outra linha de raciocínio, alguns defendem, a teoria da nulidade virtual por violação do princípio ou cláusula geral da boa-fé. São linhas de raciocínio. Então, eu, na condição de magistrado hoje, peguei um caso assim, parecido com esse. A pessoa tinha uma deficiência, eu não poderia considerar automaticamente invalidado o contrato por conta da deficiência. Mas eu apliquei a teoria dos defeitos do negócio jurídico mais favoravelmente a ela. Eu entendi pela inversão do ônus da prova. É uma linha de pensamento na medida em que você não pode, de forma simplista, imaginar que hoje o código autoriza invalidade do contrato pelo simples fato da deficiência. É um raciocínio equivocado que não deve ser aplicado, Fredão. Posso, então, me manifestar? Claro. Eu tenho duas considerações a fazer. A primeira consideração é a seguinte. Me assusta muito quem pega o EPD e interpreta as situações duvidosas do EPD contra o incapaz. Isso realmente, para mim, é assustador. Você pegar uma lei que veio para proteger, quando eu falo incapaz, é a pessoa com deficiência. Vem o EPD, que é uma lei para proteger a pessoa com deficiência, e aí em situações duvidosas sobre sua interpretação, você opta por interpretar contra a pessoa com deficiência. Eu acho que a primeira diretriz hermenêutica evidente sobre o standard de interpretação do EPD é que o EPD tem que ser interpretado em favor da pessoa com deficiência, não contra. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo depois que saiu a lei, você vai se lembrar disso, amigos nossos publicaram artigos dizendo que todas as interdições decretadas no Brasil deveriam cair automaticamente. Não existe, não tem lógica nenhuma. É uma percepção tão equivocada que eu até comentei isso com você na época. Comentou. Eu fiquei triste e fiquei sem vontade de falar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Pablo, me permita fazer uma nuance sobre o que você disse. Eu não concordo 100% com o que você disse. Se você me permite fazer uma pequena ponderação. É porque eu acho que isso parte de uma premissa que a gente tem diferente, que eu sei que a gente pensa diferente. Para mim, a decisão que interdita, e para usar um termo mais novo, uma decisão que constitui o curador, a curatela, que constitui a curatela, é uma decisão, no meu modo de ver, constitutiva. Ela reconhece uma situação de fato que já existia, que é uma eventual deficiência. Então, a situação de fato já existia, mas a partir da decisão, aquele sujeito que tinha uma determinada deficiência se torna um sujeito em regime de curatela, portanto, com restrições à prática de determinados atos jurídicos. Consequentemente, para mim, isso vale para o tempo passado e vale muito mais para hoje. Vale para lá para trás, no código anterior, pré-EPD, e vale pós-EPD. A incapacidade mental, essa que a gente está tratando, não é a mesma, não tem o mesmo regramento da incapacidade etária. Quando o Código Civil dizia que o ato é nulo praticado por incapaz, por exemplo, a incapacidade aí etária, ela é objetiva. Menos de 18 anos é incapaz. A incapacidade por deficiência mental não é assim. Porque a incapacidade de deficiência mental, no meu modo de ver, ela depende de decisão judicial. Na medida em que eu não posso, eu, que me reputo maluco, eu não posso me auto-interditar. Eu tenho que pedir a interdição para o juiz. A interdição, ela é uma situação jurídica que decorre exclusivamente de decisão judicial. Não pode nem ser por cartório. Só o juiz pode restringir a capacidade de alguém por deficiência mental. Consequentemente, onde é que eu quero chegar? Para fazer só essa nuance do nosso pensamento. Atos praticados por pessoa com deficiência mental são atos prima facie válidos. Válidos. Desde sempre. Válidos. Salvo se for uma pessoa com deficiência mental interditada. Porque se a pessoa for com deficiência mental já interditada, isso é importante na análise do caso. Uma pessoa celebrou um contrato, sendo que essa pessoa que celebrou o contrato já tinha sido interditada. Então, a interdição é prévia ao contrato. Aí o contrato é nulo. Claramente nulo. Não há dúvida.
Claramente duplo. Se o contrato é celebrado por uma pessoa com deficiência mental ainda não interditada, e aí sobrevive a interdição, a interdição proíbe, interdita, por isso que é interdita contratos futuros celebrados por aquela pessoa. Mas os contratos passados não caem com a interdição. A interdição não tem um efeito dominó de derrubar contratos anteriores celebrados por aquela pessoa tida como deficiente. Não tem. Assim como a decisão de falência, perceba, a lógica, a comparação parece absurda, mas não é. A decisão que decreta a falência não derruba os negócios anteriores. Tanto que tem um período de falência para um período suspeito. Esse período suspeito, que é o período suspeito da interdição, toda interdição tem um período suspeito. Esse período suspeito exigirá do interessado que propõe uma ação respectiva de invalidade do ato para dizer que naquele período suspeito, aquela deficiência causou concretamente um problema, um defeito naquele negócio. Então não é um efeito automático. Não é um efeito automático. Então é uma nuance do nosso pensamento que eu acho que decorre do fato de que eu defendo a interdição constitutiva e, salvo engano, você defende que é declaratória. Eu me lembro, mas sabe que eu vejo, Fredão, eu acho que a gente não discorda. Eu não quis avançar muito por conta do tempo, inclusive queria compartilhar essa alegria gigantesca. Temos mais de 2.100 pessoas aqui no Olhinho, fora aqueles que o Instagram ele dá a informação completa depois. Né? Depois, Então a gente não sabe quantas pessoas estão aqui, uma alegria imensa. Eu já vou. Rapaz, eu nunca falei para tanta gente. Eu nunca falei para tanta gente, rapaz. Fred. 52 minutos já. Então, só para fechar. Nunca falei para tanta gente, Pablo. Pô, irmão, que maravilha, viu? Só porque você me convidou, tá vendo? Não. Se não fosse por isso. Então, na verdade, eu queria colocar que, embora, de fato, historicamente, eu e Fred, a gente discorde desse ponto quanto à natureza da sentença na interdição, nesse ponto a gente não discorda. É que eu não tive tempo de explicar aqui. No artigo que eu publiquei, acho que muitos amigos podem ter lido, eu coloquei, inclusive, nas minhas obras tem essa referência, eu faço 3 recortes. Eu analiso a hipótese da pessoa com deficiência que celebra o contrato, pessoa com deficiência com curador, que celebra o contrato sem a intervenção dele. Eu faço o segundo recorte da pessoa com deficiência com apoiador, que celebra o contrato sem a intervenção deles, apoiadores. E faço um terceiro recorte da pessoa com deficiência que não tem curador nem apoiador. Então, o que você colocou, eu coloco exatamente quando eu faço o primeiro recorte. Inclusive, a base do Código Civil para o que você disse é o artigo 166, inciso 4. Pela ausência da intervenção é nulo do curador, porque integra o revestimento formal do próprio ato negocial que se pratica. Então, eu acho que a gente não discorda quanto à conclusão. A questão é que eu não pude analisar os 3 recortes. O recorte 1 que eu faço, quem tiver interesse pode pegar esse artigo nosso, está no Jus Navigante, com o curador, sem a participação dele, com o apoiador, sem a participação, e sem curador nem apoiador. Eu quero agradecer aqui, dizer aos meus amigos que foi algo realmente fantástico falar sobre essa lei. Uma amiga minha, juíza, que tem uma filha autista, eu não vou dizer o nome, eu não posso. A filhinha dela... Nem precisa, né? Nem precisa. Ela me vê de vez em quando na TV, dando entrevista, né? E fala, tio Pablo, tio Pablo, tio Pablo. Uma das maiores alegrias que eu tenho é quando, de vez em quando, essa amiga minha, o telefone dela, ela me liga do WhatsApp. E eu sei que não é ela. É a filha dela me ligando. E no dia do meu aniversário, ela mandou uma mensagem para mim. Tio Pablo, eu te amo. Fred, você não tem ideia do presente que eu recebi. Então, estar com você aqui, defendendo o que significa a reconstrução do conceito de capacidade, mais do que uma satisfação de vida para mim, de vida, não é de ego, não é de vida, espiritualmente, é a certeza de que o que dissemos aqui é óbvio que vai ajudar demais a quem advoga. Óbvio que pode te salvar um concurso, mas mais do que isso, Fred, é um bálsamo para os amigos vários que têm pessoas com deficiência em suas famílias. Então não tem preço. E como forma de dizer muito obrigado aos milhares de amigos aqui, eu e Fred, temos uma grande surpresa para vocês, que é a seguinte. Eu disse, Fred, seria muito bom se a gente compartilhasse com essas pessoas, os nossos seguidores, leitores, amigos, a nossa experiência de vida. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, ô Pablo, na faculdade você fazia como? E estudando você fazia como? Aí Fred falou assim, Pablito,
o tema que a gente vai abordar ele é muito profundo. Vamos nos dedicar ao tema e vamos dedicar uma live só para falar da nossa experiência de vida. E aí eu vou passar a palavra para Fred, né? Inclusive, no que se refere ao título que a gente foi gestando, Fred. Fale aí um pouquinho para os amigos, a surpresa para eles, irmão. Pessoal, primeiro eu agradecer, Paulo, o convite. Até uma forma, eu sou uma pessoa nova no Instagram. Você já é um ícone do Instagram, começando a minha trajetória no Instagram e nas lives. Então, você ter me convidado, para mim, é também uma forma de você me ajudar sem saber, né? As pessoas começam... Muita gente que não sabia nem que eu tinha perfil no Instagram, agora com a sua audiência incrível, vão conhecer o meu perfil, enfim, a gente vai poder dialogar também. Então, a sua generosidade é incrível, como sempre, né? Desde que eu lhe conheci assim. E, de fato, eu e o Pablo temos uma trajetória, nós somos amigos há muito tempo, 27 anos agora, completado dia 19 de abril, foi o primeiro dia de aula nossa, 19 de abril de 1993. O dia eu não lembrava do dia, não é 19 de abril, 19 de abril, eu me lembro, porque nesse dia eu sou fazendo de carro, eu voltando da faculdade, eu capotei meu carro na Garibaldi aqui, eu e Bizantino, nosso colega. Eu me lembro bem isso. Não tive nada, mas foi um acidente, enfim. E aí eu me lembro bem disso. Então, nós somos aí 27 anos de amizade, nossa trajetória muito parecida, né, muito paralela. E acho que realmente esse tema é um tema que pode interessar as pessoas, né? Saber um pouco como é que foi a nossa vida, de que maneira a gente conduziu as escolhas que a gente fez, os percalços que a gente teve que enfrentar, e foram muitos. E para não misturar com essa assunto da capacidade, a gente resolveu fazer isso. O título, como é que a gente fechou mesmo esse título, Bob? Você que no final deu a redação. O título que a gente escolheu, eu convido a todos. Uma redação bonita. Coloque em seu celular. É imperdível essa live. É uma live diferente. Eu vou falar... 9 de maio. Dia 9 de maio, às 10 horas, será a minha próxima live conjunta com o Fred. O título é Para Além do Direito. Fred DJ, Pablo Stose, Para Além do Direito. E um detalhe, pode ajudar você em sua vida jurídica muito mais do que você imagina. Porque eu acho que, no fundo, o que faz diferença efetivamente no sucesso de cada um de nós são pequenos detalhes. E, claro, cada um tem sua trajetória de vida, não há fórmula para isso. Vamos tentar, de alguma maneira, Fred, humildemente, compartilhar com os nossos amigos a nossa experiência de vida. 9 de maio, 10 horas. Combinado, irmão? Combinadíssimo, já agendei. Espero que a gente bata mais de 2.102. Acho que foi o teto aqui. 2.102. Vamos estabelecer uma meta de 2.500 pessoas ao mesmo tempo assistindo essa live do dia 9 de maio. Meus amigos queridos do coração, um abraço a vocês e até o nosso próximo encontro. Se cuidem. Um beijo grande. Até o dia 9 de maio com o Fred. Sábado que vem eu volto falando sobre um tema aqui. Viu, Fred? Sábado agora, dia 2 de maio, eu vou falar sobre confinamento, infidelidade virtual e responsabilidade civil. Anote esse aí. E dia 9 de maio com o Fredão na live Para Além do Direito. Um abraço, meus amigos. Mande um beijo para Kaline. Um beijo para Kaline. Valeu, irmão. Beijo. Tchau. Tchau.